Bate-papo. Marcelo Cardoso, estamos retornando aqui no Panorama, Rádio Independente 91,7 no FM, Rádio Independente, nosso canal do YouTube, para conversar com o prefeito de Mussum, Matheus Trojan. O Matheus lançou agora, na virada de 25 para 26, a sua pré-candidatura para a Assembleia, pré-candidatura a deputado estadual pelo MDB. Matheus, tudo bem? Como vai? Muito bom dia. Que bom falar contigo aqui na Rádio Independente. Bom dia os amigos da Rádio Independente. É uma satisfação também poder vir e conversar com vocês sobre isso, sobre Mussum e sobre a nossa região. Importante, Matheus, a gente começar abordando a questão do prazo. Tu permaneces como prefeito na cidade de Mussum até quando? Então, pela legislação eleitoral, eu devo renunciar ao cargo, isso é importante a gente esclarecer, porque é uma renúncia, né? Não posso voltar depois, no início do mês de abril. Então, em abril, 6 meses antes da eleição, eu preciso me retirar do cargo, né? E é um entendimento de que isso vai gerar evitar uma possível utilização da estrutura pública do município de Mussum para a campanha eleitoral. Então, essa é a lógica da legislação e é por isso que assim a gente tem que fazer. Tu poderia fazer a campanha atuando como prefeito, mas seria um risco. Não poderia. Não pode. Não pode. Legalmente não pode. Perfeito. Isso é importante, né, Matheus? Renunciar, depois não tem volta, né? Porque às vezes as pessoas confundem isso. Pode tirar uma licença, se der certo, ok, se não der, retorna. É diferente, né? E isso também acaba pesando na decisão, né? É algo que a gente acaba avaliando e foi uma leitura muito serena que nós tivemos que fazer. Eu, pessoalmente, tive que fazer em relação à renúncia do cargo. Só que também a gente tem uma outra análise, um outro lado que a gente tem que avaliar, e é o que eu peço também para as pessoas entenderem, que é a oportunidade que se gera tanto para a região, falando do Vale do Taquari, falando da micro-região ali, das cidades próximas, mas também para Mussum, porque Mussum é uma cidade pequena, em processo de reconstrução, que teve também toda a visibilidade que teve, mas que ainda tem, assim como as outras cidades da região, muitos desafios relacionados aos desastres, relacionados à adaptação das nossas cidades, à transformação urbanística que nós precisamos passar. Ter um representante a nível de Assembleia Legislativa, ter um deputado, potencializa muito as nossas capacidades de agregar recursos, de executar projetos e, de fato, conquistar as demandas que são sonhadas, que são almejadas. E dentro da vida pública, algo que eu falo muito também, e com a minha própria equipe nós temos conversado muito sobre isso, tem a questão dos propósitos aos quais nós nos colocamos. Então, o propósito da minha carreira política, ele é justamente ajudar ao máximo. Né? E eu vejo que Mussum, hoje, dentro do nosso sistema de gestão, da nossa equipe, de secretários e coordenadores, nós temos uma gestão muito bem alinhada e muito bem encaminhada. Os principais projetos, os projetos mais complexos, estão alinhados. A demanda habitacional, que talvez seja o principal gargalo que nós enfrentamos, ela já tem muito claro todo o quantitativo de casas, os lugares onde elas serão construídas, os projetos como eles estão alinhados, a fonte de recursos para a execução de cada um deles e as famílias, todas elas que perderam as casas ou que tiveram as casas condenadas ou que estão em áreas de alto risco, elas já estão relacionadas em algum desses programas. Então é algo que vai se seguir, é algo que está encaminhado. E em relação ao restante, acredito eu que a leitura que possa se fazer também é que eu sou uma pessoa, sou uma liderança da região, que está testada dentro do espaço público, uma pessoa que já teve uma experiência de gestão, uma experiência extrema de gestão de crise, gestão de desastres extremos, sucessivos, e quando a gente fala em reincidência, nesses casos é mais complexo ainda lidar com um processo de recuperação, e por isso eu já fui testado e, de certa forma, comprovado como uma pessoa que tem condições de dar resposta nesse sentido. Então, é essa preparação, é essa experiência, é essa condição que me leva a tomar essa decisão, saindo da Prefeitura de Mussum e encarando por enquanto, pré-candidatura a deputado estadual. Matheus, eu noto que tu faz uma justificativa e até faz uma ginástica para deixar bem claro para a tua população da cidade de que não vai ocorrer um abandono à população. Tu foi cobrado pela população depois que tu anuncia a tua candidatura ou tu foi mais comemorado, ou seja, teve mais apoio da população que é ali do teu local, que é da tua cidade de Mussum? São sentimentos distintos, digamos assim, que eles acabam acontecendo simultaneamente.
muitas pessoas elas tiveram assim a sensação de que poderia comprometer a gestão do município, poderia comprometer os trabalhos que estão em andamento, mas quase que de forma unânime, eu não lembro de ter uma pessoa de Mussum, por exemplo, que tenha vindo e tenha me cobrado por essa decisão, porque quase de forma unânime as pessoas também têm essa visão. A visão da oportunidade, a visão do momento, é um recorte na linha do tempo que talvez não vai mais acontecer no futuro, de a gente ter viabilidade eleitoral, de a gente ter condições de se eleger. Então as pessoas também têm essa visão. E nesse sentido, todas elas chegam com uma fala muito similar hoje em dia. Nós vamos sentir falta de te ter como a referência de prefeito, mas nós queremos que tu vá, nós acreditamos nisso, porque sabemos que, dando certo, nós vamos ter um potencial muito maior enquanto município também. E da mesma forma, o vice-prefeito Amarildo, o restante da equipe, eles são pessoas bem vistas pela sociedade, são pessoas que fazem parte de todo esse processo, toda essa gestão, e que as pessoas da comunidade também sabem, também imaginam que o trabalho vai seguir, né? As coisas vão seguir, porque não é um trabalho de uma pessoa, é o trabalho de uma equipe, né? De uma administração como um todo. Matheus, duas questões. Eu lembro que em outrora a gente conversou aí, a gente falava que você é o prefeito, um dos mais jovens do estado do Rio Grande do Sul. Só confirma para nós esse dado. E a segunda, que talvez seja a mais relevante. A gente diz que o Vale precisa de um representante. E a gente nunca consegue. Então eu queria que você também falasse um pouquinho agora para o ouvinte. Porque o Matheus, você já deu uma pincelada aí, jovem, por tudo que já passou, mas esta representatividade que o Vale tanto precisa, que tanto se fala que é necessário e realmente é. Bom, primeiro, para falar sobre a questão da juventude, infelizmente eu não sou mais o prefeito mais jovem do estado, porque já estou prefeito também há 5 anos, né? Então damos tempo aí para outros mais jovens acabarem surgindo. Mas é importante também a gente salientar que eu sou prefeito reeleito mais jovem, né? Então ainda tenho algum princípio de juventude. 31 anos. 31 anos. Então, de fato, realmente é uma idade bastante precoce ainda, bastante nova para uma carreira política onde eu estou, já tendo sido vereador, prefeito e agora prefeito reeleito. E passou por tudo que já passou nesse espaço de tempo, né? E passando por tudo que eu passei. Até por isso que eu acho que algumas pessoas acreditam que eu seja até mais velho do que eu sou, né? Deve ter ficado um pouquinho desgastado com tudo isso. Mas brincadeiras à parte, a juventude ela é sim um elemento, né? Ela é algo que a gente destaca, mas não pela juventude em si, né? E sim porque eu me elegi vereador lá em 2016, aos 21 anos de idade, porque naquele momento, sim, eu era muito novo, mas as pessoas elas já enxergavam um equilíbrio, uma serenidade, uma postura que seria transmitia, de certa forma, segurança às pessoas, né? As pessoas votaram em mim naquele momento porque acreditavam que eu ia ter a serenidade e o equilíbrio para tomar as decisões racionalmente. E assim foi depois como candidato a prefeito também. E na reeleição em 2024, a mesma coisa, claro, daí já tendo vivenciado tudo que vivenciamos. E agora, a leitura que eu faço e que eu transmito às pessoas do Vale do Taquari, ela tem muito a ver com isso também. As pessoas elas não vão ter em mim uma pessoa radical, não vão ter em mim uma pessoa oportunista em termos de posicionamento, não é o meu perfil, nunca foi, e condeno isso porque não é isso que gera, de fato, o desenvolvimento de uma região. Então, nesse sentido, o que eu tenho para oferecer é toda essa experiência, é ter entendido muito bem as principais demandas, os principais gargalos do Vale do Taquari. Fui presidente de uma associação de prefeitos, a AMAT, que é a Associação da Região Alta, mas através da AMAT, e aqui o presidente Moisés da UNVAT, região baixa, nós tivemos um trabalho de novamente unificar as ações, unificar os projetos, as demandas, e chegamos em resultados muito positivos, também com a contribuição da Associação dos Vereadores, através da VAT, presidente Daia, fizemos realmente uma integração muito interessante. Então, tudo isso foi gerando essa experiência e essa compreensão das demandas da região. E eu posso dizer para vocês que mais do que ninguém, isso eu tenho certeza absoluta, talvez tenham lideranças no mesmo patamar, mas não acima de mim, no sentido de ter vivenciado as dificuldades burocráticas, ter vivenciado as complexidades de programas, de projetos que estão postos para acessar recursos a nível estadual e federal, e muitas vezes ter participado da melhoria dessas ações, tanto a nível de Estado quanto a nível de União. Claro, principalmente relacionado às crises, mas aí dando também condições e compreensões para o cotidiano, para projetos normais dos governos. Então, nessa linha, é a preparação que me traz aqui, é a condição de estar colaborando muito mais pela região,
E o meu perfil, que, como eu disse, é um perfil de equilíbrio, de serenidade, de decisões técnicas, racionais, que será o que eu farei e liderarei como deputado, caso, né, a população me dê essa honra. Matheus, nas conversas informais, logo depois da tua reeleição, com mais de 80% de aprovação dos votos na cidade de Mussum, a gente notava muito claramente que tu te sentia preparado para ser deputado candidato, né? Pré-candidato à Assembleia Legislativa do Estado. Então a gente notava esse desejo. Mas eu quero entender, partiu do diretório estadual o convite ou tu coloca o teu nome na mesa? Olha, eu sou um pré-candidato, eu tenho esse desejo, eu me sinto preparado. De quem partiu essa ideia pela tua pré-candidatura? O primeiro convite formal, digamos assim, o primeiro convite oficial foi do vice-governador, Gabriel Souza, que é candidato a governador ano que vem, não esse ano, na verdade, né, não é novidade para ninguém, mas ele vem também de muitas outras pessoas, muitas outras lideranças, principalmente da nossa própria região. E uma coisa que sempre me levou muito a tomar a decisão de fato colocar o nome à disposição é que muitas lideranças são líderes de comunidade, são empresários, são de entidades que não têm um vínculo direto partidário, né? São pessoas que acreditam na pessoa, acreditam no projeto, acreditam no propósito. E é com base nisso também que eu acabei tomando a decisão. Então, quando eu coloquei meu nome à disposição do partido a nível regional e até estadual, eu sempre deixei muito claro que eu não queria passar na frente de ninguém. Respeitei muitas lideranças do próprio Vale, que já estavam inseridas no mundo político, na nossa própria agremiação, no próprio partido, e dessa forma também, gradativamente, fomos construindo até que se chegasse, de fato, ao meu nome. Então, a gente também construiu essa jornada com diálogo, né? Não foi algo impositivo, de maneira nenhuma, nem pode ser. Política não funciona assim, e se gerou então essa possibilidade de estarmos representando muitos dos nossos cidadãos como candidato, ainda pré-candidato à Assembleia Legislativa. De tudo isso, Matheus, você conhecer como conhece o Vale, se der tudo certo lá na frente, o que o Vale precisa? Por onde começar? Primeiro, eu acho que a gente tem que ter a leitura de que o Vale do Taquari ele não pode ser visto como uma região normal ou como outras do estado do Rio Grande do Sul. Por que eu digo isso? Porque o Vale do Taquari, primeiro, é uma região muito rica, tem uma economia muito diversificada e que está ascendendo para novos setores também. Então, aqui a gente tem que tocar num assunto muito, muito importante. O Vale do Taquari precisa ter o valor que tem, né? Precisa ter o retorno de recursos que gera para o estado do Rio Grande do Sul e para o país. Então, ali vem um ponto importante. Outro motivo que o Vale do Taquari também não pode ter o mesmo olhar é tudo o que aconteceu aqui. São as centenas de famílias que perderam as suas residências, são as centenas de famílias que, embora não tenham perdido a residência, perderam os seus móveis, os seus pertences. Muitas delas acabaram perdendo até mesmo vidas, né, até mesmo familiares. E a gente tem um impacto, tem uma ferida que ela não está cicatrizada ainda. A gente ainda tem um percurso a percorrer. Então, nesse processo também de reconstrução, de obras de adaptação de estruturas, de infraestrutura como um todo, de logística, nós ainda temos algumas etapas a superar. Já recebemos muitos recursos, já recebemos muitas aprovações que nós ainda teremos que acompanhar a execução propriamente dita, e nessa linha nós temos que estar unidos e tendo representação. Eu sempre digo que a crise ela nos mostrou um outro fator, que nós tivemos muitas lideranças, deputados que vieram nos estender a mão. Nós realmente tivemos, e a gente é muito grato por isso. Mas naquele momento em que começa a ver a necessidade de priorização, os deputados eles sempre vão priorizar a sua região. Entre ter que escolher um recurso de R$1 milhão para mandar para o município do Vale do Taquari ou um município da região onde ele tem o seu principal nicho eleitoral, ele sempre vai levar para a sua região. Isso é natural, a gente não pode cobrar deles. E como o nosso sistema de votação ele não tem aquele chamado voto distrital que obriga necessariamente todas as regiões a terem representação e talvez seria o nosso mundo ideal, nós acabamos ficando subordinados a pessoas que tenham talvez a boa vontade de vir até a nossa região e nos ajudar. Então, em toda essa linha, a gente tem também essa perda que talvez hoje a gente não consiga nem mensurar, mas que as crises mostraram o quanto elas são grandes. E paralelo a isso também a gente tem alguns desafios relacionados às nossas referências de saúde, a nossa educação a nível estadual, de sempre a gente querer
impactar no sentido de elevar, de melhorar as estruturas das nossas escolas, que são lutas ali que a gente também vai poder liderar através de um possível mandato. Matheus, tem água para passar embaixo da ponte ainda, porque nós estamos recém começando o mês de janeiro e as eleições são lá para frente, mais para o final da temporada. E a gente sabe que as articulações políticas internas do MDB e dos outros partidos estão fervilhando. Mas eu quero entender um pouquinho qual será a manobra aqui na região. Porque nós temos o Ranzi, já pré-candidato, e ele vai conversar com a gente na próxima sexta-feira, a pré-candidatura dele a deputado federal. Nós temos o MDB te lançando claramente, não foi uma coisa assim, não, vamos testar o nome do Matheus Trojan, não, do Matheus Trojan, não, nós estamos lançando o Matheus Trojan como nosso candidato. Mas nós temos também outros nomes que são sugestionados, como o do Lucchesi, que também, internamente, por mais que ele não tenha dito qual é o partido, mas a tendência é que seja pelo MDB, que ele também seria um pré-candidato para a Assembleia. Isso não pode prejudicar, porque isso, de alguma maneira, em outros momentos, a gente notou que o ambiente ele ficava sempre prejudicado para que a gente tivesse um deputado eleito, uma superpopulação de candidatos com uma população que é relativamente pequena de votantes. Como é que tu enxerga esse cenário do teu partido, a questão organizacional do teu partido, do MDB? Bom, primeiro falando num contexto geral do Vale do Taquari, eu acredito que nós temos também que entender o seguinte, nós tivemos, por exemplo, em 2022, essa não é uma informação oficial porque eu não tenho certeza do número, mas se eu não me engano, me falaram que nós tivemos 19 candidatos a deputado estadual, 19 candidatos. Realmente é um quantitativo muito grande para uma região que não tem toda essa proporcionalidade de votos. Então, é um fator que tem que ser considerado. Nesse momento, nessa eleição para 2026, o que se visualiza, num primeiro momento, é um quantitativo bem menor de candidatos, embora ainda com uma quantidade significativa. Então, esse é um primeiro fator que eu quero destacar. O que seria bem menor, Trojan? 10? Falam em 8 a 10 candidatos, pelos nomes que já estão postos. De todos os partidos. De todos os partidos, exatamente. Então, esse é um fator que tem que ser considerado. Outro fator que tem que ser considerado, pelo menos na minha leitura, é que me parece, e eu espero que isso realmente se concretize, que existe uma mudança, uma evolução de mentalidade em relação ao Vale do Taquari como um todo. Porque as pessoas sentiram na pele, sentiram a dor, sentiram a falta de ter, de fato, representação própria. Não significa que nós vamos ter essa unanimidade, não significa que não teremos pessoas apoiando lideranças de fora, mas a gente evoluiu, e quando a gente evolui, a gente melhora os números, e melhorando os números, a gente melhora também o nosso potencial de chegar lá. E tem um outro fator que é também a capacidade de leitura de viabilidade. Me parece que as pessoas também estão vendo na região que existem candidaturas viáveis. E quando as pessoas têm a leitura de que as candidaturas são viáveis, isso também naturalmente favorece a construção do seu quantitativo de votos, da sua abrangência de apoio na eleição propriamente dita. Chegando ao MDB, e aqui, dependente de quais são os nomes cogitados ou não, a gente tem que ter, primeiro, a maturidade de entender que nós estamos num espaço, num regime democrático, a forma de legislação eleitoral que nós temos ela soma votos para a legenda em um primeiro momento, então todos os votos que estão dentro do partido estão somando para a legenda para fazer o maior número de cadeiras, e dentro desse cenário nós temos uma necessidade de ter nominata completa, que é algo que o partido inteiro no estado cobra do candidato a governador, o Gabriel, cobra do presidente Zanquim essa necessidade de ter nominata completa. E o nome que está posto aí do Lucchesi é uma pessoa que eu respeito, mas eu também tenho a visão de que é um nome que vem de fora do mundo da gestão pública, do mundo político. Talvez ele vai agregar um nicho de eleitores que não pertence ao nosso partido, ou não pertence nem mesmo, talvez, à nossa região. Então, é essa leitura que a gente tem que ter, e ter essa maturidade para seguir em frente. Eu fiz essa leitura não com base somente no meu entendimento, mas no de muitas e muitas pessoas que fizeram contato. E, por último, um fator que também eu acho importante é o fato de eu, na minha colocação, na minha condição, e veja bem, eu tenho muita dificuldade de falar na primeira pessoa, né? Isso é algo que até algumas pessoas já me orientaram, tu vai ter que começar a ter essa leitura também, mas eu sou o candidato, então, o pré-candidato, eu tenho a leitura de que nós conseguimos ali, pelo trabalho que nós fizemos e pela visibilidade que adquirimos, sair do contexto só da nossa região.
Então, certamente, eu já tenho apoios construídos, pessoas que estão trabalhando pelo nosso projeto na região da Serra, na região da Encosta Superior do Nordeste, toda essa parte ali de Guaporé até a região de Nova Prata, ou, por outro lado, a região de Marau. Então, é uma abrangência maior que também nos dá condições de somar, possivelmente, aquilo que faltou para outros candidatos em outras eleições. Conversando com o prefeito de Mussum, Matheus Trojan, pré-candidato a deputado estadual pelo MDB. Próxima é tua, Marcelo. Eu queria falar com o Matheus o seguinte, fora do ar nós já falamos sobre números. O que é necessário, Matheus? Essa é uma pergunta que eu acredito que às vezes na roda de conversa do futebol, dos amigos, se pergunta. Quantos votos é necessário para colocar um deputado aqui no Vale? E também é uma pergunta de difícil resposta exata, né? Porque essa matemática ela acaba oscilando dependendo do contexto de cada eleição. E às vezes o contexto de cada eleição muda nos últimos 10 dias, né? Então é difícil a gente fazer esse cálculo porque depende, né, da votação geral que o partido faz na eleição proporcional, né? Somados todos os seus candidatos à Assembleia, para daí a gente calcular, né, no coeficiente eleitoral lá, qual que é realmente a quantidade de cadeiras que cada partido faz, e aí a gente poder chegar nesse número. No geral, o que se fala dentro do partido, se imagina como existe uma expectativa de crescimento do número de cadeiras da bancada do MDB, nós imaginamos que de 30 a 32 mil votos sejam suficientes para a eleição, deixando essa diferença ali entre 30 e 32 mil votos. Mas como eu disse, depende muito de cada eleição e de cada contexto eleitoral. Matheus, essa é uma decisão que está tomada ou tu pode pensar algo diferente? Porque tu tem um prazo ainda, tu tem o prazo de fevereiro, tu tem o mês de janeiro, tu tem o mês de março, é no início de abril que tu teria que renunciar ao teu cargo como prefeito de Mussum e daí te lançar como pré-candidato à Assembleia Legislativa. Tem possibilidade de reversão ou não? Tu está convicto? Serei pré-candidato a deputado estadual. Não tem possibilidade de reversão por uma série de fatores, né? Eu acredito que o principal fator é a quantidade de pessoas que já estão envolvidas, que já estão engajadas nisso, que estão dedicando o seu próprio tempo, a sua própria energia, muitas vezes o seu próprio a própria imagem, né? A personalidade, a credibilidade que tem com as pessoas para estar participando desse movimento, desse projeto. Então a gente não tem nem o direito, né, de voltar atrás numa situação como essa que tem sido trabalhada já também por tantas pessoas e não somente por mim. Então, estou pré-candidato, estarei pré-candidato e o que a gente falou antes também da questão de outras candidaturas, olhem como já mudou muito o cenário. A tua expressão, né? Muita água vai passar ainda por baixo dessa ponte porque a gente ainda tem um tempo. E, de fato, é isso mesmo. Mas nesse tempo em que estou nessa condição, digamos desde o início do ano passado, nós já tivemos candidatos que entraram no cenário, candidatos que saíram do cenário, candidatos que entraram e saíram e entraram de novo. Então, a gente tem essa instabilidade geral. O que não mudou é a minha posição, né? Desde o momento que eu me apresentei dessa forma, primeiro internamente, depois externamente, eu sempre mantive e manterei até por uma questão de coerência também com aquilo que eu faço. Tu recebeu o convite para ser um dos articuladores do MDB da candidatura do Gabriel aqui no Vale do Taquari, para ser uma espécie de articulador político, porque eu tive acesso a esse detalhe, a essa informação. E daí tu continuaria como prefeito e seria um dos articuladores, não pacificador, mas um articulador político regional. Não tive nenhum tipo de convite nessa linha, assim, nessa lógica. O que a gente teve enfim, o Gabriel é uma pessoa que eu tenho uma relação até pessoal desde que ele era suplente de deputado estadual. Então já faz algum tempo também. Depois ele se elegeu e aí quando eu me elegi vereador, eu fui uma das primeiras lideranças na região a de fato me aproximar e trabalhar pelo Gabriel na época como deputado estadual. Conquistamos muitas coisas através de uma característica que ele tem, que é ser uma liderança técnica, é uma liderança que tem muito entendimento, muita compreensão do funcionamento das coisas e por isso conseguimos conquistar tantas coisas. E depois, claro, naquela questão dele ter sido candidato a vice do governador Eduardo, que também houve toda uma instabilidade partidária que nós procuramos trabalhar pensando justamente na pessoa do Gabriel.
né, na capacidade que ele tinha, na condição que ele tinha de fazer um bom trabalho. Então existe já esse histórico e um vínculo que é, de fato, de algum tempo já, mas não relacionado a essa questão de eu poder permanecer como prefeito e fazer essa articulação. Até porque também seria algo que não seria coerente do ponto de vista da necessidade que nós temos de ter candidaturas regionais e também relacionadas àquela questão da legenda que eu comentei anteriormente. Estava dando uma analisada aqui na participação dos nossos ouvintes, Matheus. Daí tem perguntas e tem elogios. Está eleito, o cara é bom, o Nilo mandou aqui. E daí tem uma pergunta aqui, ó. Prefeito Matheus diz que o Vale tem que apoiar candidatos da região. Quem o prefeito apoiou na última? Na última nós tivemos lá na região... Tiago Freitas. Tiago, então, respondendo a sua pergunta, nós tivemos lá na nossa cidade apoio a várias candidaturas, mas tivemos sim uma valorização da candidata do meu partido na época, a delegada Márcia, né, que fez uma boa votação na cidade. Ajudamos a articular também algumas questões micro-regionais ali. Claro que a minha atuação era mais local, então ela era um pouquinho diferente. E dessa forma tivemos bons resultados, né, em termos de votação. Infelizmente ela não conseguiu se eleger, mas é uma pessoa que representou, fez uma boa votação e cumpriu então com essa ideia, né, de a gente ter a representação regional. Então nesse sentido eu fico muito tranquilo também em falar que dentro da minha atuação pública como prefeito, quando eu tive de fato gerência sobre essa situação, eu tive uma atuação para um candidato do Vale também. Ouvinte pergunta se tu é a favor dos pedágios. Essa é uma pergunta sagrada. E vamos lá, eu quero aproveitar essa ocasião, já que isso entrou Darcy. em pauta. Darcy e demais pessoas que têm essa dúvida, muitas me questionam diretamente também. E eu peço até, talvez eu vou extrapolar um pouquinho o tempo, mas aí vocês me puxam a orelha. Não adianta nós falarmos sobre esse assunto com quem já tem a posição definida sobre a imagem de que eu sou a favor dos pedágios. E por que eu digo isso? Porque existe um nicho que talvez não seja tão grande, mas é enérgico, de pessoas que em tudo quanto é publicação, tudo quanto é reportagem, vão lá e comentam, é a favor dos pedágios, eu voto contra, não sei o que e tal. Gente, vamos lá. A primeira entidade da região a publicar uma nota, a fazer uma nota pública demonstrando a contrariedade ao projeto de concessão foi a AMAT, a qual eu era presidente, representando os prefeitos, não somente a minha pessoa. Nós temos essa posição desde o início, nós somos contra aquilo que está posto, nós somos contra aquilo que está apresentado, mas jamais eu seria irresponsável de deixar de participar desse debate, de não participar das audiências, não participar das reuniões. Nós estudamos e nos apropriamos imensamente sobre esse tema, tá? De cabo a rabo, tanto na questão de obras, quanto na questão da composição da tarifa, nós realmente estudamos e buscamos melhorar ao máximo essa proposta. Recentemente, o secretário da Reconstrução, Pedro Capellupi, me passou a informação de que o projeto original, da maneira que estava posto, antes desse aporte maior do Estado, de todas as revisões que foram feitas e tudo mais, ele poderia estar com uma tarifa teto hoje superior a 30 centavos. Tarifa teto por quilômetro rodado. Superior a 30 centavos. Nós temos o edital indo a 19 centavos, salvo engano. Isso foi trabalho da região, foi trabalho das nossas lideranças. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero salientar, nós temos a EGR ali, a Empresa Gaúcha de Rodovias, um desastre que foi criado, uma empresa pública criada para gerenciar rodovias, arrecadar com a cobrança de pedágios e que não nos entrega nada. Porque as principais obras que a EGR executou na região foram com aportes extraordinários do governo do estado, não foram recursos sequer dos pedágios. Os pedágios hoje existem quase que somente para manter uma estrutura exorbitante que a EGR acaba tendo como uma empresa estatal, como uma empresa pública. Então, isso não é racional, isso não é lógico, não é assim que a gente quer que sejam investidos os nossos recursos. Então, esse é um ponto-chave. O nosso sonho e a nossa meta seria que o Estado realmente aportasse os recursos necessários, nos deixasse sem cobrança de pedágios, até por tudo que aconteceu na nossa região. Mas hoje, no cenário que está posto, que já foi votado no passado, inclusive, não existe essa possibilidade. E aí vem uma outra situação importante. Nós, prefeitos, nós não votamos a favor ou contra pedágios. Nós não temos esse poder. Isso é poder lá da Assembleia, lá dos deputados, que inclusive, no momento que esses projetos de concessão de rodovias foram votados nesse formato de concessão à iniciativa privada, tiveram debate se quais rodovias entrariam e não entrariam. As nossas entraram.
Talvez boa parte delas entrou também por falta de representatividade, por falta de pessoas que lutassem por nós. É uma suposição agora que eu estou fazendo, mas é uma demonstração do quanto faz falta nós termos representações locais. E para fechar esse tópico também, muitas pessoas falam muito sobre a questão da tal da carta contra os pedágios. Pessoal, não ter assinado a carta, em primeiro lugar, eu nunca declarei a essas pessoas que eu sou a favor do projeto e sou a favor dos pedágios. Nunca. Ninguém tem esse registro em lugar nenhum. Tá? Então, de certa forma, é até uma questão que poderia se tornar até judicial contra as pessoas que compartilham isso insistentemente, colocando isso à minha posição. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não vou assinar documentos que vêm, naquele momento que foram apresentados a mim, dentro de um contexto que falava, inclusive, sobre coisas de teorias conspiratórias que são absurdas, de falar da teoria de nuvem fake, de falar de teoria de manipulação do clima, de falar de teoria de que os arcos dos pedágios serviriam para monitorar as pessoas. Eu não vou dar coro para esse tipo de movimento, não esperem isso de mim. Então, que fique bem clara essa posição, que fique bem claro esse assunto da maneira que ele tem que ser posto e que fique bem claro que eu e outras lideranças da região, outros prefeitos, outras entidades como a ANVAT e a AVAT, lutamos muito para melhorar ao máximo essa proposta, porque estudamos e porque não negligenciamos o assunto. Temos que fechar, Matheus. Qual seria a outra solução? Porque nós temos um problema estrutural muito grande. A infraestrutura das nossas estradas está péssima. E a gente também aqui, nós precisamos ser muito claros que ninguém gosta de pagar pedágio. Esses dias nós entrevistamos aqui o governador e eu disse, governador, tem dois tipos de gente aqui no Vale do Taquari, o que está contra o pedágio e o que está contra o preço. Então tem cara que até está a favor do pedágio, mas ele está contrário ao preço do pedágio. Qual seria a outra solução? Falando especificamente sobre o processo de concessão, o projeto, eu entendo que tornaram complexo demais. Né? Tem muitas situações, inclusive as obras, que eles chamam de obras de resiliência, de adaptação de trechos das rodovias, que sinceramente, por mais que nós tenhamos estudado muito, não está claro. Não ficou claro para nós, lideranças aqui da região. Então, esse é um ponto que me chama a atenção. Eu acho que nessa lógica de querer fazer muito, eles tornaram o projeto caro. E sendo caro, o contribuinte vai pagar mais. Então, esse é um ponto. Agora, num sonho que nós teríamos, talvez, de lógica de Estado, eu sempre faço esse comparativo em conversas que eu tenho feito com pessoas, porque nós agora percebemos, talvez, a real capacidade e o real potencial do Estado do Rio Grande do Sul. Porque nós estamos deixando de pagar a dívida com a União, né? Estamos depositando isso no chamado FUNRICS, que é o Fundo de Reconstrução, que está sendo usado para obras de resiliência, de infraestrutura, de recuperação econômica e estrutural do Estado como um todo. E aí a gente percebe o quanto nós estamos perdendo por pagar essa dívida há tanto tempo, de uma maneira que já nem se entende mais por que ela continua tão alta. E aí a gente tem uma demonstração. Se o Estado do Rio Grande do Sul não pagasse a dívida, seria um dos estados do país com maior potencial de investimento com recursos próprios. E aí talvez nós teríamos um contexto que, pelo menos, se nós tivéssemos a concessão das rodovias e pagássemos o valor aí dos pedágios, quem sabe nós poderíamos chegar a uma redução do IPVA, que é um pedido que as pessoas fazem. Isso talvez seria possível nesse cenário. Então, uma das grandes brigas que permanece ao Estado do Rio Grande do Sul é lutar contra essa dívida que não faz mais nem sentido, que a gente paga e ela só aumenta e que ela nos limita muito em questão de crescimento e de qualidade de vida. Sempre bom conversar com o Matheus, uma liderança, prefeito de Mussum aqui do Vale.